A paz do Senhor a todos os irmãos. Agradeço você que chegou ao canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós estaremos ministrando mais uma lição da nossa EBD, a lição de número 9, que será ministrada presencialmente nas igrejas no dia 30 de agosto de 2026. Vamos ao nosso título, que diz assim: Coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. Esse é o título dessa lição, então, de número 9. O nosso textuário diz assim: porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos capítulo 22 e versículo 15. A verdade prática diz: todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Está aí a verdade prática. Foi isso que Paulo passou e conseguiu colocar em prática o testemunho do Senhor Jesus Cristo e nos deixou o exemplo para que nós possamos também procurar fazer o mesmo. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 21, os versículos 27 até os versículos 27, 28, 30, 31, 33, 39 e 40, e depois Atos, capítulo 22, os versículos 1 ao 7, que diz assim, então, os versículos de Atos, capítulo 21. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. Alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo e, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Agora, Atos capítulo 22. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ora, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então está aí um texto um pouco comprido, mas necessário para a compreensão desta lição, então, de número 9, que nós estaremos comentando um pouco. É sempre, como temos falado, é só um resumo da nossa lição. Nossos vídeos não duram, não chegam a 30 minutos, né? Mas é um resumo da nossa lição, que é muito proveitosa. Esse trimestre é um trimestre como todos, lógico, mas um trimestre que
fala muito com a igreja do Senhor Jesus e nós podemos tirar muito proveito para a nossa vida espiritual. A introdução, então, diz assim: ao retornar a Jerusalém, após a terceira viagem missionária, Paulo presta relatório aos líderes da igreja e glorifica Deus pelo avanço do evangelho entre judeus e gentios. Contudo, rumores maliciosos levantam suspeitas contra seu ministério, levando-o a agir com prudência e sensibilidade pastoral. Em Jerusalém, o apóstolo enfrenta agressões, prisão e falsas acusações, mas transforma a adversidade em oportunidade de testemunho, revelando fidelidade que a fidelidade a Cristo pode conduzir ao sofrimento sem jamais silenciar a verdade do Evangelho. Então está aí a nossa lição, né? Sendo que Paulo agora está em Jerusalém. Paulo agora chega a Jerusalém e ali ele enfrenta uma grande dificuldade agora com o povo, né? Ele enfrenta agora uma grande adversidade ali, algo que já tinha sido profetizado, né? Por Ágapo, né? Ali o Senhor o usou em uma profecia, né? Em uma revelação que o prenderiam em Jerusalém. Ele fez ali, pegou um cinto, né? E fez com o cinto ali que assim o prenderiam o dono daquele cinto em Jerusalém e era o próprio Paulo. Então assim vai se cumprir agora em Jerusalém a profecia então de Ágapo que foi feita a Paulo antes que ele estivesse em Jerusalém. E a prisão de Paulo, então, é o nosso primeiro tópico. A prisão de Paulo em Jerusalém. Subtópico 1. A conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Ao ser visto no templo, Paulo foi violentamente atacado por judeus da Ásia movidos por ciúme e ódio. Eles levantaram acusações falsas, afirmando que o apóstolo ensinava contra o povo a lei e o templo, chegando a acusá-lo de ter introduzido Trófimo, um gentio, em área sagrada, algo que nunca ocorreu, né? Então, ali, como sempre, assim como fizeram com o Senhor Jesus, acusaram também a Paulo, né, falsamente, né? Começaram fazendo acusações, dizendo que ele falava contra o povo judeu, que falava contra as leis de Deus, quando que na verdade ele não falava contra as leis de Deus, mas ele anunciava o evangelho, a graça do Senhor Jesus Cristo. E então ali ele enfrenta uma grande perseguição por isso, né? Começa pela acusação falsa, né? Algo que foi muito comum na época os apóstolos sofrerem, falsas acusações. A divisão do templo em Jerusalém é o segundo subtópico. O segundo templo possuía átrios bem definidos, o átrio dos gentios, aberto a todos, o átrio das mulheres, o átrio de Israel, exclusivo aos homens judeus, e o átrio dos sacerdotes. Uma barreira separava os gentios das áreas internas, com avisos severos de morte aos que a transgredissem. Essa estrutura explica a gravidade da acusação contra Paulo e revela o quanto a pureza do templo despertava emoções intensas entre os judeus. Então, os judeus zelosos ali, eles tinham um zelo muito grande pelo templo, né? Acabou sendo um dos erros, né, dos judeus, do povo que não aceitava Jesus, que dava muito valor, né, às formalidades, dava muito valor ao templo, mas esqueciam de dar valor ao Deus do templo, né, ao Deus verdadeiro, né, e cumprir os mandamentos do Senhor com verdade, né? Amavam muito os ritos, amavam muito o cerimonial, mas começaram a deixar de lado verdadeiramente o amor de Deus, né? E como eles deveriam se comportar, a fé em Deus verdadeiramente. Então aqui
vai nos dizer que no templo aqui havia uma divisão, onde os judeus tinham livre acesso a todas as áreas, mas os gentios não, né? E a acusação aqui é de que Paulo era judeu, poderia, lógico, ocupar todas as áreas, mas que ele tinha levado gentios às áreas proibidas, o que era uma mentira, porque Paulo era respeitador das leis judaicas, para não assim servir de atrapalho na sua pregação do evangelho. Não que Paulo fazia isso cumprir a lei dos judeus para a salvação, não, porque ele já tinha entendido que a salvação estava em Cristo Jesus, mas ele não queria que isso fosse impedimento para ele pregar o evangelho de Jesus. Então, mesmo assim, eles o acusam falsamente, né? Quando Paulo escreve aos Efésios, nós entendemos exatamente que ele tinha em mente isso aqui, né? Porque aos Efésios ele escreve dizendo que de ambos os povos o Senhor fez um, e derrubando a parede da separação que havia entre eles. É exatamente isso aqui que Paulo tinha em mente, essa separação que havia no templo, que impedia que os judeus, que os gentios, melhor dizendo, acessassem áreas que os judeus acessavam. Então, exatamente, era isso aqui que os judeus estavam questionando, mentindo, dizendo que Paulo tinha levado gentios a essa área, coisa que não aconteceu. O subtópico 3 diz a intervenção das autoridades romanas. Diante do tumulto, o tribuno romano Cláudio Lísias mobilizou soldados da fortaleza Antônia e interveio prontamente. Paulo foi preso e acorrentado a 2 soldados, cumprindo a profecia de Ágabo, né? Lá, Atos capítulo 21, versículo 11, a multidão clamava por uma morte, repetindo o mesmo ódio dirigido a Jesus. Então, nós já comentamos um pouco sobre isso aqui. Então, se deu o cumprimento da profecia ali de Ágabo, quando ele profetizou que Paulo seria preso em Jerusalém. A fidelidade a Cristo não isenta do sofrimento, mas assegura que Deus continua no governo. Preso, Paulo agora terá novas oportunidades de testemunhar, abrindo caminho para a sua defesa pública diante do povo, né? Isso é muito interessante, né? Porque Paulo, ele aproveitava qualquer situação da sua vida para servir como uma oportunidade para pregar o evangelho do Senhor Jesus. O nosso segundo tópico, então, diz a oportunidade para testemunhar. O primeiro subtópico desse tópico 2 diz assim: Paulo pede licença para falar ao povo. Mesmo algemado e cercado por hostilidade, Paulo demonstra equilíbrio espiritual e lucidez missionária. Em vez de se entregar ao desespero, pede licença ao tribuno para falar ao povo, transformando a prisão em oportunidade de testemunho. Que maravilha, né? Eu fico maravilhado com isso, porque, infelizmente, né, em momentos de adversidade, em momentos de confronto, muitos cristãos perdem uma grande oportunidade de mostrar a diferença, né, do que verdadeiramente deve ser um comportamento de um cristão verdadeiro. Muitas pessoas, quando são confrontadas, elas perdem a linha, perdem o equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, e acabam confrontando as pessoas com uma acidez, né, sendo ásperas, e assim não mostrando, não demonstrando o amor de Deus, mas sim se equiparando àquelas pessoas que vivem sem Cristo, né? Isso é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, né? Ao nós evangelizarmos na nossa vida, quando nós formos confrontados, nós temos que ter uma vigilância para nós termos equilíbrio espiritual para
falarmos de uma forma que nós possamos, sim, demonstrar o amor de Deus em nossa vida, o amor para com aquela pessoa, e não simplesmente entrar em uma discussão para vencer. Não é esse o objetivo. O objetivo é que sempre nós possamos, seja qual for a situação, podemos nessa situação glorificar o nome de Jesus com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser, e foi isso que Paulo fez aqui. Paulo acabou demonstrando com as suas atitudes que tudo aquilo que eles estavam falando dele era mentira, porque Paulo teve equilíbrio para demonstrar que ele estava sendo acusado injustamente e fez disso uma oportunidade para ele testemunhar do Senhor Jesus. O subtópico 2 diz assim: o uso da língua hebraica para ganhar atenção. Ao iniciar sua defesa, Paulo fala em hebraico, especificamente o aramaico, língua profundamente valorizada pelos judeus da Palestina. Esse gesto estabelece imediata conexão cultural e identidade com os ouvintes, levando a multidão a guardar maior silêncio, assim como Estevão, Paulo se dirige a eles como irmãos e pais, demonstrando respeito e pertencimento. Então aqui Paulo já coloca por terra todos os argumentos que eles estavam usando. Eles estavam dizendo que Paulo era um homem de confusão, Paulo não respeitava as suas tradições, mas ele já começa o discurso ali sendo um cidadão romano, falando, sabendo falar a língua romana, mas ele inicia ali em hebraico, mais propriamente ainda no aramaico, né? A língua que os judeus falavam na época, mostrando assim muito respeito aos judeus, né? Mostrando ali até mesmo não só aos judeus, mas o tribuno também, que o prendeu ali de que as acusações não eram verdadeiras. O tribuno na Roma antiga era alguém eleito, né? Que tinha o dever ali de defender as leis, né? E também tinha poder militar, né? Por isso que ele pôde prender a Paulo. Mas veja que Paulo estabelece aqui uma conexão, né, com a cultura deles, com a língua deles, e assim Paulo vai, ele mesmo, pela sua atitude, mostrando que tudo aquilo que eles falavam de Paulo não era verdade. Ele já escolhe para se comunicar na língua deles, para mostrar que era um deles também. Os chama, assim como Estevão fez no seu discurso ali antes de ser apedrejado, ele também inicia os chamando de irmãos, né, e pais, né, respeitando os mais idosos ali, os anciãos, mostrando que o respeito aos judeus ele sempre guardou, porque também era um deles, era cidadão romano, mas era um judeu de nascimento. O subtópico 3, então, diz coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Diante da multidão enfurecida, Paulo narra com coragem sua história, formação judaica, zelo religioso e perseguição à igreja. Paulo ensina que cada crise pode se tornar ocasião para glorificar a Cristo. O Espírito Santo concede ousadia para testemunhar mesmo em ambientes hostis, preparando o caminho para novas oportunidades de defesa do Evangelho diante das autoridades. Então, Paulo, ele, diante da multidão enfurecida ali, Paulo, ele tem uma atitude de que ele mostra que ele foi também muito zeloso, religioso, ele perseguiu a igreja, então ele mostra para eles ali que aquele zelo que eles estavam tendo ali, que Paulo também teve, né? Que Paulo também defendeu o judaísmo ferrenhamente, que Paulo também tinha um zelo religioso muito grande, mas ele tem a coragem de testemunhar para eles de que ele foi confrontado pelo próprio Senhor Jesus, então há uma mudança de vida na vida dele, que é o que o próximo tópico vai tratar, então, como Paulo testemunha sobre a sua mudança de vida para os judeus que ali o acusavam ferrenhamente. O tópico 3, então, diz assim: o poder do testemunho pessoal. A vida de Paulo antes da conversão.
Paulo inicia seu testemunho lembrando quem era antes de encontrar Cristo. Judeu zeloso, formado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo, né? Então Paulo já começa o seu discurso dizendo que ele tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um rabino muito famoso, né? Gamaliel foi aquele que, quando os apóstolos foram presos ali bem no início, ele dá o conselho ali para o Sinédrio, ele diz, olha, e para todos os judeus ali, ele dá um conselho, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né, soltem esses homens, porque se é de homens isso que eles falam, logo vai se acabar. E se for de Deus, né, vocês podem estar lutando contra Deus. Então, vocês soltem esses homens e vejam no que vai dar, né? Foi mais ou menos, né, parafraseando, né? Foi mais ou menos isso que Gamaliel falou, sendo assim, talvez sem saber, mas sendo usado pelo próprio Deus para que naquele momento os apóstolos ainda tivessem oportunidade de pregar muito o evangelho. Então Paulo, ele cita Gamaliel, o que já faz com que muitos ali entendam de que ele era alguém, né, que foi instruído pela lei por alguém também muito conhecido. Paulo também fala sobre o encontro com Cristo no caminho de Damasco. A narrativa avança para o ponto decisivo de sua vida, o encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Ao meio-dia, uma luz vinda do céu envolve, lança-o por terra e revela Jesus como Senhor. Né? Atos capítulo 9, ali, versículos 3 ao 6. A experiência transforma radicalmente sua trajetória. Paulo deixa claro que sua conversão não foi fruto de persuasão humana, mas de intervenção soberana de Deus. O testemunho confirma que a verdadeira força da igreja nasce do encontro real com Cristo, que ilumina, confronta e redireciona vidas. Né? Então, Paulo deixa claro para eles aqui que ele viveu uma experiência espiritual, que foi o próprio Senhor Jesus que se revelou a ele, e que ele não foi simplesmente manipulado, vamos dizer assim, mas ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, mostrando aos judeus que era sério a sua decisão, que era uma decisão séria e não simplesmente, ele não era um agitador, alguém que queria simplesmente a bagunça pela bagunça, não, mas ele tinha um propósito de anunciar ao Senhor Jesus. O subtópico 3, então, do tópico 3, diz sua missão como servo e testemunha de Cristo. A conversão de Paulo veio acompanhada de chamado e missão por meio de Ananias, homem piedoso, respeitado entre os judeus. Paulo recebe confirmação divina para ser testemunha de Cristo, especialmente entre os gentios. Ao mencionar sua missão, a oposição se intensifica, mas o apóstolo não recua. Né? Então, Paulo, ele mostrou aqui nesta passagem bíblica, que é onde ele é acusado pelos judeus em Jerusalém, a sua firmeza da sua fé. Né? Paulo mostra aqui, né, que mesmo em uma grande adversidade, mesmo aqui correndo risco, né, de vida, ele não recua da pregação do evangelho de Jesus, né? Talvez aqueles próprios convertidos que desconfiavam um pouco de Paulo, que achavam, não, mas a hora que ele for apertado de verdade, ele nega sua fé, porque ele era também fariseu, zeloso, então na hora que apertar... Não, Paulo mostrou tanto para os do judaísmo, os fariseus, né, ainda praticantes do judaísmo, como aos convertidos, que o seu compromisso era com Deus e mesmo em uma grande adversidade, ele manteve a sua postura cristã, e por isso que fica o exemplo para nós, que nós possamos entender que em situações adversas nós precisamos continuar sendo cristãos, que mesmo diante de situações
adversas, nós não percamos a linha. Pelo contrário, que seja uma oportunidade para nós mostrarmos o amor de Deus revelado nas nossas vidas. Isso é muito importante. Nós vivemos em dias hoje que facilmente muitos que se dizem cristãos perdem a linha nas redes sociais, se equiparam aos ímpios até mesmo no modo de falar, no modo de se pronunciar, quanto que o Senhor Jesus sempre nos orientou a nós respondermos sempre com mansidão, com temperança, e o próprio apóstolo Paulo disse que há palavras que torpes que nós não devemos nem nomear, então nós não podemos nos comparar aos ímpios, mesmo quando somos ofendidos, mesmo quando são usadas palavras indignas, indevidas a nós, nós devemos responder sim com a firmeza do evangelho, mas não se equiparando ao palavreado deles, não se equiparando à forma com que eles querem nos denegrir, mas que nós sejamos sim firmes na defesa do evangelho, mas mostrando o grande amor do Senhor Jesus. A conclusão dessa lição então diz: a prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial. Que maravilha, né? Eu achei muito interessante aqui, né? A prisão tornou-se um púlpito para Paulo. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Assim aprendemos que provações podem se tornar instrumentos da graça quando escolhermos permanecer firmes e testemunhar de Cristo mesmo em cenários adversos. Então fica aqui essa lição para nós, que nós possamos mesmo em uma situação adversa que viemos a poder enfrentar, que nós não percamos a nossa linha cristã, né? Sejamos firmes sim na defesa do evangelho, mas mostrando sempre o amor de Deus revelado através da nossa atitude, porque algumas pessoas, a Bíblia que elas leem é o nosso comportamento. Muitas pessoas, a Bíblia que elas leem é a forma com que nós vamos nos comportar, então que nós possamos ser instrumento de Deus mesmo em situações difíceis. Paulo aqui era uma situação muito adversa, mas como diz aqui o comentarista na conclusão final, né, a prisão tornou-se para ele um púlpito, uma oportunidade para ele pregar o evangelho. Que não seja diferente nas nossas vidas quando nós também formos confrontados por uma situação adversa, né? Eu espero que você que chegou até aqui o final tenha gostado da lição, tenha aprendido algo, dizendo sempre que você deve sempre buscar o crescimento espiritual, que você possa buscar aprender cada dia mais. Isso é simplesmente um resumo da lição. Então essa lição foi a lição de número 9, e eu agradeço você que chegou até aqui e que Deus possa te abençoar grandemente. Se você gostou, você compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e assim nós possamos sempre ter esse encontro com o ensinamento da palavra do Senhor através da lição da EBD. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê dias abençoados em sua presença.